Querido Senhor Krishna, aceite nossas mais humildes e sinceras reverências a seus pés de lótus. Ó Suprema Personalidade de Deus, Pai bem-querente, controlador, desfrutador, proprietário, protetor e amigo único de tudo e de todos. Por favor, algo vinda de olhos de lótus, se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade, neste momento caótico e tão delicado em que passamos, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que dê fim e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que assola todo o planeta. Enquanto que nós continuamos resignados, determinados e ao seu inteiro dispor, cantando os seus santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito obrigado, Senhor, Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bo. É com grande pesar que nós comunicamos que perdemos uma devota da nossa congregação, a Dona Sônia, e é o que estamos sempre alertando. Todo cuidado é pouco. Esse vírus não é brincadeira, mas a gente vê um certo relaxamento já no ar. E isso é muito grave, temos que ter muito cuidado. Não tem nada resolvido. A vacinação no Brasil está no embrião. As variantes novas não param de aparecer e cada uma pior que a outra. E como que nós podemos brincar com uma situação tão grave dessa? Por favor, devotos, tenham consciência. Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 17. O Senhor viaja para Vrindavana. Verso 180. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadi Pashandi Javana Sehamaha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Tathapi Puri Dekitam Vaishnava Achara Shishyakaritam Rabiksha Kaila Angikara. Embora o Brahmana pertencesse à comunidade Sanudia, Srila Madhavendra Puri notou que seu comportamento era de um Vaishnava, em vista do que aceitou-o como seu discípulo. Madhavendra Puri aceitou a refeição que ele preparou. Mahaprabhu Tanrejadi Bhiksha Magila Dainya Karisei Viprakahite Lagila. Portanto, Shri Chaitanya Mahaprabhu fez questão de pedir comida ao Brahmana, e o Brahmana, sentindo-se naturalmente humilde, pôs-se a falar o seguinte: Tomare Bhikshadi Babada Bhagya Se Amara Tumi Shwaranahi Tomaravidi Vyavahara. É para mim uma fortuna incalculável poder oferecer-te comida. És o Senhor Supremo,
E como estás na plataforma transcendental, nada há que possa fazer restrição a ti. Murkha loka karibeka tomara nindana sahitena parimu seitustena ravachana. Pessoas tolas blasfemarão contra ti, mas não tolerarei nenhuma palavra dessas pessoas malévolas. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura observa que, embora o Brahmana não pertencesse a uma comunidade superior, destemidamente repreendeu os chamados Brahmanas de casta, pois estava situado na plataforma de serviço devocional puro. Existem pessoas que se opõem ao fato de Sri Chaitanya Mahaprabhu aceitar um Vaishnava integrante de uma casta inferior. Tais pessoas não consideram a Mahaprasada transcendental e, por isso, são descritas neste verso como Murkha, tolas, e Dushta, malévolas. O devoto puro tem a capacidade de desafiar semelhantes pessoas de casta elevada e não se deve considerar suas intrépidas afirmações como orgulhosas ou arrogantes. Pelo contrário, deve-se considerá-lo franco. Semelhante pessoa não está nem um pouco interessada em bajular brahmanas de classe elevada pertencentes à comunidade não Vaishnava. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Srila Krishna Das Kaviraja Goswami Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 4, verso 42. As atrocidades do rei Kansa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sahi Sarva Suradhyakshu. Sahi Sarva Suradhyakshu. Yasura Dvidguha Shaya. Yasura Dvidguha Shaya. Tanmula Devata Sarva. Tanmula Devata Sarva. Shishvara Satchaturmukha. Shishvara Satchaturmukha. Ayam vai tadvadopayu. Ayam vai yatadvadopayu. Yadrishinam vihisanam. Yadrishinam vihisanam. Sahi Sarvasura Dhyakshu. Sihi Asura Dvidguhashaya. Tanmula Devata Sarva. Sheshwara Satchaturmukha. Ayam vai tadvadhopayu.
Yadrishinam Vihishanam. Tradução, vamos repetir, por favor. O Senhor Vishnu, a super-alma no âmago dos corações de todos, a super-alma no âmago dos corações de todos, é o inimigo último dos Asuras, E portanto, é conhecido como Asura Dvit, Ele é o líder de todos os semideuses, porque todos os semideuses, incluindo o Senhor Shiva, e o Senhor Brahma, vivem sob sua proteção, As grandes pessoas santas, os sábios e Vaishnavas, também dependem dele. Perseguir os Vaishnavas, portanto, é a única maneira de matar Vishnu, Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Especialmente os semideuses e os Vaishnavas são partes integrantes do Senhor Supremo, Vishnu, porque sempre obedecem às suas ordens. Om Tat Vishnu Paramam Padam Sada Pashanti Suraya. Os seguidores demoníacos de Kansa pensavam que se os Vaishnavas, as pessoas santas e os sábios fossem perseguidos, o corpo original de Vishnu naturalmente seria destruído. Assim, decidiram acabar com os Vaishnavas. Assim, decidiram acabar com o Vaishnavismo. Os Asuras entregam-se a uma luta perpétua contra os Vaishnavas, porque não querem que o Vaishnavismo se espalhe. Os Vaishnavas pregam apenas o serviço devocional e não encorajam os karmis, gyanis, nem os yogis, porque se alguém quer libertar-se da vida material condicionada, deve, enfim, tornar-se Vaishnava. Nosso movimento da consciência de Krishna usa dessa compreensão e, portanto, os Asuras sempre tentam suprimi-lo. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narotaman Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Shri Chaitanya Manubhistam Istapitham Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantika. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Sahi Sarvasura Dhyakshu Hiyasura Dvit Gurkhashaya Tanmurla Devatha Sarvaha Sheshwaraha Satchaturmukha Ayan Vaitadvadopayo Yat Shrishinam Virashanam. O Senhor Vishnu, a super-alma no âmago dos corações de todos, é o inimigo último dos Asuras e, portanto,
é conhecido como Asura Dvit. Ele é o líder de todos os semideuses, porque todos os semideuses, incluindo o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, vivem sob sua proteção. As grandes pessoas santas, os sábios e Vaishnavas, também dependem dele. Perseguir os Vaishnavas, portanto, é a única maneira de matar Vishnu. Então, aqui estamos ouvindo uma declaração demoníaca, que, como eu sempre falo, às vezes os demônios falam muitas verdades. Isso aqui tudo é verdade, mas eles falam verdades sempre visando o bem pessoal deles, sempre de maneira conveniente. Então, tudo isso é verdade, né? Nós sabemos que Krishna mora no coração de todas as entidades vivas. E Krishna está presente de uma maneira muito especial, notável, no coração do Vaishnava, no coração dos devotos. Então, isso é verdade. Sarvasya disse a Nivisto. Eu estou situado no coração de todos, Krishna falou no Bhagavad Gita. E todas as entidades vivas. Krishna é a super-alma presente no coração de todas as entidades vivas. E no coração do devoto ele é muito proeminente no coração do Vaishnava, porque o Vaishnava é ciente de que ele tem a associação constante de Krishna no coração. Por isso que a inteligência do devoto, do Vaishnava, não é uma inteligência material, não é uma inteligência subproduto da mente, é uma inteligência verdadeira, é a inteligência transcendental, Atmika Buddhi. O devoto vive conectado com a super-alma no coração, porque ele é consciente que Krishna não está longe, Krishna está pertinho, está aqui do lado dele, no coração dele. Então tudo isso é verdade. É verdade também isso que eles acabaram de confirmar mais para frente. Krishna é a suprema personalidade de Deus e é Indrari Vyakulam Loka, Mridyayanti Juge Juge. Ele é sempre um protetor dos semideuses, um protetor dos devotos, um protetor de Indra e seus representantes, os outros semideuses, e mesmo do maior dos Vaishnavas, Vaishnavananda Jatashambhu, o Senhor Shiva. Ele é a vida e a alma do Senhor Shiva, é a vida e a alma do Criador, do Senhor Brahma. Pela misericórdia dele, Brahma consegue criar. Então, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. E aqui que nós vamos ouvir uma coisa muito interessante. As pessoas santas, os sábios e Vaishnavas também dependem dele. Aliás, os devotos só dependem de Krishna, né? As pessoas santas, as grandes almas, só dependem de Krishna. Mas completamente por convicção assim, pura. Porque os devotos sabem que não existe outra verdade fora da verdade absoluta. Isso aí é a máxima do Bhagavad Gita, né? Que Krishna é tudo. Krishna é tudo. Vasudeva Sarvam Iti. Então, como as grandes almas entendem que Krishna é tudo, por isso vivem conectadas com Krishna, rendidas a Krishna, e pouco importa qualquer outra coisa nesse mundo, não há interesse nenhum para um Vaishnava, para uma pessoa santa, para um sábio de verdade, para um devoto, a não ser Deus, é uma grande alma, Samahatma Sudurlabha. Samahatma Sudurlabha. Essas são as grandes almas que entendem que não tem outra coisa além de Deus, não tem outra meta além de Deus, não tem outro propósito além de buscar Deus. A verdade absoluta é Krishna.
Portanto, ela é a verdade que tem que ser conhecida, que radica com toda a ilusão, com toda a ignorância, com toda a estupidez, e debela de vez com o ciclo de nascimento e morte, e faz com que o buscador da verdade absoluta consiga sucesso, volte ao lar, de volta ao Supremo, e nunca mais tenha que entrar nessa prisão material. Essa é a realidade dos fatos, é assim que funciona. Por isso que eu vivo insistindo, batendo nessa tecla. Batendo nessa tecla que devoto, minha gente, meus queridos devotos, devoto não pode ficar de maneira nenhuma se misturando com atividades de paixão e ignorância, como, por exemplo, atividades políticas, discussão política, defesa disso ou daquilo, dele ou daquele, desse ou daquele, de direita, de esquerda, de centro, seja lá o que for, defesa de qualquer coisa que não seja a defesa dos interesses de Krishna, que o único que tem nesse mundo sempre esse interesse é o devoto puro de Krishna, é o mestre espiritual autorizado, liberado, fidedigno, é a Nityasiddha que vem nesse mundo para nos salvar, é quem está na sucessão discipular, fora os interesses dessa pessoa aí, qualquer outro interesse está completamente maculado, manchado, sujo de ignorância e paixão. Então nós temos que entender que uma pessoa santa, um devoto de verdade, um Vaishnava, que tem desejo não só de alcançar Krishna, mas também de compartilhar Krishna para todo mundo, de dar a Deus para todo mundo, ele não se envolve com atividades que não sejam atividades na modalidade da bondade. Bondade. Bondade, sattva guna. Política, políticos estão sempre na paixão e na ignorância. Sempre. 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 Então, qual é o propósito de alguém que se diz realmente um entendedor do propósito dessa vida humana, de estar agora num corpo humano, ficar atrás desses envolvimentos, perdendo o seu glorioso tempo, que é curto. A vida humana é rara e curta, curtíssima na Kali Yuga. Não, não. Nós temos que ter realmente a visão dos videntes da verdade. Nós temos que ter a visão da sucessão discipular imaculada, pura, que é o caminho que nos leva para fora dessa prisão material, que nos leva de volta ao lar, de volta ao Supremo, e não tem outro. Não tem outro caminho. Eu não posso pensar que vou chegar a lugar nenhum se eu me agarrar no pé do Karl Marx, me agarrar no pé do Lula, me agarrar no pé do Bolsonaro, me agarrar no pé do maluco do Trump. Nós estamos ficando loucos? Que loucura é essa? Não podemos deixar esse tipo de contaminação absurda e grosseira entrar no nosso meio. Não podemos, nós temos que ter essa discriminação. Temos que ter. Isso não é ser alienado, não, isso é ser inteligente. Estamos alienados a Krishna, estamos alienados ao mestre espiritual. Somos lutadores, guerreiros da missão do mestre espiritual, que é a missão de fazer o bem para todos, salvar a todos, que é a missão do Senhor Chaitanya. Isso realmente é ser piedoso, caridoso, bondoso. Isso é sinônimo de inteligência. O resto é bobagem. Bobagem. Então nós estamos vendo aqui, aparentemente Câncer é uma grande personalidade, e esses seguidores dele, completamente apegados a ele, sonhando um dia ter o mesmo status dele, eram admiradores dele e faziam qualquer tipo de atrocidade junto com ele, né? As atrocidades do rei Câncer.
junto com ele para alcançar seus intentos. Esses são os intentos dos materialistas. Sempre na paixão e na ignorância. Matar Deus, ocupar a posição de Deus. Mas isso é impossível. Isso é impossível. E qualquer outro que não seja um devoto envolvido nessas mesmas metas não é diferente de Kamsa e de seus representantes. Não é diferente. Isso é tão sério que, vejam bem, no Sri Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu foi avisado que o rei Prataparudra queria vê-lo, queria ter um darshana com ele, se encontrar com ele, falar com ele. O rei Prataparudra é um rei santo. Nem assim o Sr. Chaitanya aceitou. Nem assim, porque ele sabe que, devido a essa posição exaltada, existe sempre mescla, mesmo que seja um rei santo, esteja na bondade de ignorância e paixão nas atividades de uma pessoa santa. Que não era o caso do rei Prataparudra, mas só para dar o exemplo que uma pessoa sensata, um devoto de verdade, um Vaishnava de verdade, não se envolve com esse tipo de gente que está sempre o quê? Sempre tentando desfrutar desse corpo, desse mundo, tentando ser feliz através das posses materiais, das opulências materiais e do gozo dos sentidos. Não era o caso, mas o Sr. Chaitanya, só para nos dar exemplo, não quis de maneira nenhuma se encontrar com o rei Prataparudra. Ele falou, manda o filho dele, o filho representa o pai, que eu, como filho, eu me encontro, com ele não. E quando ele viu o filho trajado de Vaishnava, quando ele viu o filho como um verdadeiro devoto, ele se lembrou logo de Krishna e ficou em êxtase ao ver o filho do rei Prataparudra. Porque era um rei santo, mas nem um rei santo. O que dizer de qualquer um desses malucos que estamos aí nos degladiando, nos consumindo em loucuras, em brigas, em ofensas, por causa deles. É uma loucura ou não é? Temos que parar com isso, temos que depender de Krishna. Temos que viver sob o abrigo de Krishna. Aqui os demônios estão falando, perseguir os Vaishnavas, portanto, é a única maneira de matar Vishnu. Por quê? Porque as grandes pessoas santas, os sábios, os Vaishnavas, também dependem de Krishna, só dependem de Krishna. Os devotos só dependem de Krishna. O devoto, ele aceita tudo que é favorável ao serviço devocional para a satisfação de Krishna. Ele rejeita tudo que é desfavorável. Um devoto tem plena fé na proteção de Krishna. E ele é completamente dependente da misericórdia de Krishna. São esses os princípios de um Vaishnava. Um devoto jamais, mas jamais, de maneira nenhuma, tem outros planos que não sejam os planos de Krishna. Ele planeja a vida dele sempre de acordo com os planos de Krishna, que são sempre os planos do mestre espiritual, o representante de Krishna. E ele são esses 6 itens que o Sr. Chaitanya recomenda para se ser um Vaishnava de verdade. E ele sempre é manso e humilde de coração. Essa é a vida do devoto, esse é o devoto. Então, como fala o Bhagavatam, o Srimad Bhagavatam, as glórias do serviço devocional, o verso 25 do capítulo 20, esse é o 3º canto do Srimad Bhagavatam. Tem um verso muito adequado para nós, para nos instruir a como render nossas vidas realmente a Krishna. Esse verso ele fala tudo. Esse verso fala, Prasangam ajaram pacham, Atmana kavayo vidu, Saeva sadashu krito mokshadwaram apavritam. Qualquer pessoa realmente erudita, isso sim é ser erudito.
Qualquer homem realmente inteligente, erudito, qualquer homem erudito de verdade sabe que a maior causa do enredamento da alma nesse mundo material são os apegos materiais. Por quê? Por que é apego material? Apego material é o quê? É o que os demônios querem sempre, ignorância e paixão. São sempre atividades para o gosto dos sentidos e para isso ele tem que ter opulência material. É sempre a busca de opulência material e o gosto dos sentidos. Então, o que essas pessoas realmente inteligentes deliberaram, falaram? Os verdadeiros eruditos. Que a maior causa do enredamento da alma nessa prisão material é o apego à matéria. Mas quando esse mesmo apego é aplicado aos devotos autorrealizados, à sucessão discipular, ao mestre espiritual, quando esse mesmo apego é usado para o mestre espiritual, para almas autorrealizadas, esse apego abre a porta da liberação do cativeiro material. Aí. Então é assim que um devoto vive, completamente dedicado aos interesses do mestre espiritual, completamente dedicado a desenvolver a missão do mestre espiritual, completamente voltado para satisfazer os intentos do devoto puro de Krishna. Então ele independentemente do sistema político que ele se encontre, que ele viva, independentemente de qualquer coisa, ele não perde essa meta. A meta dele é outra, não é essa. Ele não tem nada a ver com isso. Isso não é ser alienado, não, gente. Isso é ser inteligente. Isso é ser inteligente. Porque de outra maneira, com outra consciência, como falou para lá da Maharaja, Matina, Krishna, Paradasa, Mitopipadieta Grihavratana, Andanda, Gopi, Vishatanta, Mishan, Punapunascha, Charvichata, Varnana. Essas pessoas que estão assim, sempre querendo desfrutar desse corpo, desfrutar desse mundo, porque estão identificadas com esse corpo, sempre buscando gostos, sentidos e opulência material, não podem jamais entender o propósito último da vida. Por mais que seja falado para eles, por mais que exista um esforço comunitário, um esforço direcionado, eles jamais vão entender que a meta da vida não é essa. Ou seja, jamais eles vão entender que a meta da vida é buscar a autorrealização e o amor por Deus, que é a nossa posição posicional eterna no mundo espiritual, e voltarmos para essa posição transcendental eterna da alma. Jamais vão entender isso. Nem com esforço pessoal, nem com esforço comunitário, nem... Não adianta, é chover no molhado, não adianta falar para eles, ficar falando que, olha, não é assim, isso não vai levar a nada, porque eles vão sempre achar que quem está falando é que é o bobo. Que quem está falando que está perdendo tempo. Que quem está falando que é ignorante, iletrado, bobo. Na verdade, quem é o ignorante? Quem é o ignorante? Ignorante é aquele que não tem o conhecimento verdadeiro. Esse é o ignorante. Pode ter muito conhecimento, mas não tem o conhecimento verdadeiro, é tolo, ignorante. Então isso tem que ficar muito bem entendido para nós. Nós não queremos ficar por Nachavichachavarnanã. Primeiro, em nome de gosto, sentidos e opulência material e vida material bem-sucedida, deslizando para o Andatamishra, para o inferno. Andanda Gopi Vishatanta Mishra. Andanda Gopi Vishatanta Mishra. Indo para os Andatamishras, para os infernos. E segundo, sempre mastigado, comendo o que já comeu e já vomitou, comendo de novo. Isso é vida material. Onde está a inteligência de quem vive só isso e só para isso? Não, nós temos que ter pena dessa gente e continuarmos fixos na missão do mestre espiritual, dedicando nossas vidas a ele e tentando salvar
essas almas condicionadas da escuridão, da ignorância, porque isso aí é só resultado de falta de conhecimento, e falta de conhecimento é ignorância. Avidyayam antarevartamana. Mesmo que seja Swayam Dira Pandidam Manyamana, mesmo que sejam considerados, se autoproclamados, muito inteligentes, sábios, autoridades eruditas. Katha Upanishad fala isso. Jaganyamana, Pariyanti Muda, são tolos. E todo tolo, como os seguidores de Kansa aqui, que seguem esses tolos, por isso que nós vamos ficar seguindo Lula e Bolsonaro? Vamos ficar perdendo nosso tempo com Bolsonaro e Lula? Pô, espera aí. Andanivá, Nyamaná e Atandá, gente. É cego guiando cego. Cego guiando cego. Que não é nem o caso de presos nas garras da ignorância, autoproclamados sábios, porque nem isso eles se autoproclamam, porque não dá, né? É um desastre. Já pensou se começar a chamar o Bolsonaro de sábio, o sábio Bolsonaro, o sábio Lula? Que isso? Estão ficando louco? Que nem é o caso. Mas vamos ficar brigando por isso até quando? Autoproclamados autoridades eruditas. Que nem é o caso, nem dá para esses daí se autoproclamarem autoridades eruditas, mas ainda assim os Vaishnavas, os devotos, estão brigando por esses tolos. Me ajuda aí, meu. Pô, que isso? Sadhusanga, Sava, Shastrakai, Lavamatra, Sadhusanga, Sava, Siddhihaya. Vamos procurar nos associar com devotos, gente. Vamos procurar ouvir e seguir os devotos, os Vaishnavas, os seguidores sinceros de Srila Prabhupada, que é a nossa salvação, os seguidores sinceros dos Goswamis de Vrindavana, os seguidores sinceros do Acharya do Santo Nome, Srila Haridasa Thakura. Aqui, o Chaitanya Charitamrita fala isso. Isso é um alerta. Esse é um grande alerta. O Chaitanya Charitamrita, Sanatana Goswami, conversando com Haridasa Thakura, ele falou isso. Ele falou que Haridasa Thakura, ele cantava 300 mil nomes de Krishna por dia. E tinha um caráter exemplar. Então ele pregava e dava exemplo por seu caráter. Por seu caráter imaculado, Manas, imaculado, impecável. Então o Srila Sanatana Goswami fala que uns pregam, mas não têm um caráter exemplar. Outros têm um bom caráter, um caráter exemplar, mas não pregam. Os dois são inúteis, os dois estão errados. Um Vaishnava de verdade, ele tem que ter um caráter exemplar e tem que ser um pregador ativo. Um pregador ativo e exemplar. Essa é a realidade dos fatos. Alguma pergunta, alguma dúvida? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, Ki Jaya!